O próprio Jesus, ele vai levar Pedro, Tiago e João para poder orar junto com ele. O texto vai dizer: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, o próprio Jesus falou para os discípulos: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém? Amém. Esse texto é um texto muito profundo que, desde a noite de ontem, Deus vem falando profundamente ao meu coração. E prestando atenção no texto, vemos que Jesus, ele está no fim do seu ministério aqui na terra. Jesus, nesse ponto de vista do texto, ele está, Luizinho, prestes a terminar aquilo que o Pai lhe ordenou a fazer. Agora ele sabendo pelo que ele iria passar, agora Jesus sabendo que ele iria enfrentar à frente, Jesus, ele vai ter um momento humano. Jesus, ele vai ter um momento 100% humano. O que vai me chamar a atenção no texto, eu comecei a fazer uns porquê, comecei a fazer pergunta para a Bíblia. Vemos que Jesus agora, ele vai chamar 3 discípulos. Jesus, ele vai chamar Pedro, Jesus, ele vai chamar Tiago, e Jesus, ele vai chamar João. Só que Jesus chama esses discípulos já para poder ter um particular juntamente com ele. Quando os discípulos sobem ao monte para poder falar juntamente com Deus, com Jesus, vemos que o próprio Jesus vai falar para os discípulos: varão, eu estou totalmente angustiado, a minha angústia está tão grande que parece que eu vou morrer. Ele começa a falar para os discípulos o sentimento que ele estava tendo naquele momento. Um homem agora, que ele veio na terra, se fez homem, ele se desfez de toda a sua glória, de todo o seu poder, ele se fez abaixo dos anjos, para poder nos servir. Ele agora está passando por um momento de angústia. Este homem chamado Jesus, que durante o seu ministério estendeu a mão para muita gente, este homem chamado Jesus, que operou vários milagres, este homem chamado Jesus, que libertou muitas pessoas, ele está no ponto agora onde ele está falando com os seus discípulos que ele precisa de ajuda. Quando ele chama Pedro, Tiago e João para poder orar juntamente com ele, ele está falando com os discípulos: por muitas das vezes eu fui um ombro, por muitas das vezes eu fui a mão estendida, por muitas das vezes eu fui ajuda, mas a minha alma está tão angustiada, eu estou tão angustiado ao ponto de pedir a morte, que ao invés de eu ajudar vocês, quem está precisando de ajuda é eu. Jesus estava num momento tão crítico, Jesus estava num momento tão perturbador em sua alma, ele estava precisando de uma ajuda tão grande que ele chamou os discípulos, que no momento de angústia que ele estava passando, para poder estender as mãos para ele. Só que os discípulos não estavam totalmente conectados, os discípulos não estavam entendendo que o mestre estava precisando, Luizinho. Os discípulos não estavam entendendo o momento que Jesus estava passando naquela situação. Os discípulos não estavam entendendo a mão que Jesus estava querendo. É onde o próprio Jesus, ele sobe um pouco acima e ele começa a orar: Pai, se possível for, livra de mim este cálice, a minha alma está amargurada, eu estou sofrendo, está doendo, parece que eu vou morrer, mas Senhor, que não venha a ser feita como eu quero, meu Pai, que não venha a ser feita como eu quero, mas que venha a ser feita a sua vontade. Sabe o que eu já estava falando comigo e com você aqui nessa noite? Talvez por muitas das vezes você foi mão estendida para alguém, talvez por muitas das vezes você foi abraço, você foi palavra, talvez por muitas das vezes você teve uma palavra de sabedoria para uma pessoa que sempre precisou, mas no momento que a angústia bateu na porta da sua casa, no momento que a ansiedade bateu na porta da sua casa, no momento que você precisou de uma mão estendida, no momento que você precisou que os seus amigos estivessem ao seu lado, vigiando junto contigo, no momento que você precisou de um abraço, você não teve, no momento que a angústia bateu na porta do seu coração, você não teve uma palavra amiga para poder te ajudar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Tudo que você passou
passou até o dia de hoje foi a permissão de Deus. A angústia Deus permitiu, a ansiedade Deus permitiu, os amigos se afastar Deus permitiu, a sua alma está totalmente amargurada Deus permitiu. Sabe por quê? Porque o único que tem o poder o suficiente para poder entender o seu sentimento, além do que você entende, é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele passou pela angústia, Ele passou pelo sofrimento. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre Ele. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu permiti você passar por esse processo, para que quando você passasse por essas portas, você viesse entender que nada vai ter um fim na sua vida hoje. Hoje Deus, Ele te pega nas suas mãos e manda falar: a angústia não te venceu ontem, não vai te vencer hoje. A depressão não te venceu ontem, não vai te vencer hoje. A enfermidade bateu na sua porta, ninguém morreu. Sabe por quê? Porque quem guarda a tua casa é o leão da tribo de Judá. Nessa terça-feira profética, Deus te trouxe aqui para poder falar para você: eu enviei o meu Espírito Santo Consolador, que intercede por nós com gemido inexprimíveis, para poder entender até o sentimento que você não entende. Você já pediu a morte, você falou que ia parar, você falou que nada para você dá certo, você falou que a sua casa já não tem mais jeito, por conta você só olha com os seus olhos carnais. Só que hoje Deus manda falar na igreja. Nessa noite de terça-feira estou abrindo os olhos espirituais da minha igreja. Você não vai passar a olhar para o processo, você vai começar a enxergar a vitória, você não vai começar a olhar para a sua luta, você vai ver o resultado, aonde Deus vai colocar você. Tem pessoas que têm olhado para você e falado: essa aí já não tem mais jeito, essa aí não chega a lugar nenhum. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Não desperdiça o cálice, não abre mão do cálice, porque no final de tudo isso tem uma vitória garantida para a sua